Centenas de anos antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era habitado por indígenas. A existência de patologias que tinham de ser combatidas pelos nativos é inegável, e esses já possuíam técnicas de tratamento e, sobretudo, para algumas, imunidade. Durante os anos que compreenderam o Brasil colônia, a existência de políticas públicas de combate às doenças que foram fruto da dominação eram praticamente inexistentes. Dessa forma, a negligência ou falta de conhecimento aprofundado sobre saúde foram os grandes responsáveis por parte do massacre indireto da população indígena. Esse cenário, todavia, começou a mudar significativamente no ano de 1808. Com a chegada da família real ao Brasil, ocorreu a criação dos cursos de medicina, cirurgia e química, sendo os principais expoentes desses a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador. O papel das entidades religiosas era evidente e existia desde a colonização. Nesse sentido, se justificam as Santas Casas de Misericórdia, que, por muitas vezes, eram a única esperança de acolhimento e tratamento de saúde para aqueles que não possuíam grande poder aquisitivo. A partir da proclamação da independência, houve uma preocupação dobrada com medidas sanitárias, as quais eram vistoriadas por agentes públicos, principalmente na nova capital do país, o Rio de Janeiro. Houveram várias evoluções, principalmente na área urbana, com o calçamento de ruas e iluminação pública, além do saneamento básico, que se configurou como um grande agente para diversos surtos patológicos na história do país. Nesse sentido, a atual pandemia da Covid-19 caracteriza-se como uma triste, porém nova experiência para uma grande parcela populacional, especialmente para as gerações mais jovens. Enquanto muitas pessoas vivenciam pela primeira vez o surto de uma doença altamente contagiosa, a história do Brasil está marcada com o sangue de diversas epidemias que se deram desde o seu descobrimento. Mesmo antes de sermos uma república, males como a febre amarela, varíola e hepatite B já tiravam o sono do imperador. A mazela chegou ao Brasil através dos portos que recebiam navios de vários continentes, inclusive o africano, de onde veio o vetor dessa doença e de outras, o mosquito Aedes aegypti, em navios negreiros. Essa doença viral, que amarela os olhos e pele dos pacientes, causou um surto especialmente no litoral brasileiro, no final de 1849. Apesar dos esforços e das mais inusitadas medidas profiláticas, como acender fogueiras com ervas especiais, dar tiros de arma e de canhões em determinados horários do dia e umedecer o barro das ruas, tudo isso na intenção de purificar o ar, a febre denominada de vírus mortal dizimou cerca de 4.000 cariocas, mostrando-se bem mais perigosa do que achavam muitos senadores, dentre eles, o senador e ex-ministro Bernardo Vasconcelos, que chegou a afirmar que o terror da população era desnecessário, assim como ações governamentais em prol da construção de lazaretos. Entretanto, o discurso do senador voltou-se contra ele próprio, pois 2 semanas após essa declaração, ele faleceu em decorrência da doença que jurava não ser tão danosa. Além do senador Vasconcelos, outros 4 integrantes do Senado foram ceifados pela febre, ainda nos primeiros meses da pandemia. E, mesmo assim, aqueles que fechavam os olhos para a gravidade do problema continuavam a desdenhar da preocupação que assolava algumas autoridades e a maioria dos civis. Para a desgraça das gerações que viveram num período imperial, a febre amarela não foi a única doença a dizimar milhares de vidas. Dentre esses flagelos estava a varíola. Possivelmente originária da Índia, em sua marcha galopante, a doença que desde a antiguidade apareceu em grandes surtos alcançara o Novo Mundo, a bordo de caravelas e galeões. Em nosso país, já havia dizimado tribos indígenas inteiras, mas chegaria até a família real portuguesa.
vitimou a população colonial brasileira em surtos recorrentes que se perpetuaram durante o período imperial. Mas, ao assumir o trono em 1840, Dom Pedro II comprometeu-se a consolidar um país novo, que incluía os cuidados à saúde de sua crescente população. Para isso, era preciso uma solução urgente, a mesma que já havia sido utilizada na Europa com sucesso, a vacina, que foi criada em 1796. No entanto, a história conta com diversos impasses, pois como era inviável produzir os insumos aqui no Brasil, ela deveria ser transportada e, para isso, enviavam crianças brasileiras escravizadas para a Europa, e lá elas eram vacinadas e, quando voltassem, a imunização seria pelo método chamado de braço em braço. Semelhantemente à não aceitação por uma parcela da população no que tange à vacinação contra a Covid-19 nos dias atuais, naquela época houve uma grande resistência, que contribuiu para o fracasso da vacinação, cujas repercussões seriam sentidas no século XX. Isso porque o material inoculado provinha diretamente de pústulas de bovinos. Houve manifestações contrárias ao procedimento, seja por motivos religiosos ou puramente preconceituosos. Mas se foi a junta vacínica da corte que bolou uma estratégia para convencer a população a se imunizar. Transformou as igrejas do Rio em postos de vacinação e as pessoas acreditaram que aquilo era algo de Deus, então era bom. No mais, com as campanhas de imunização, em 1980, a doença foi, enfim, considerada erradicada. É incrível o quão reincidentes são as semelhanças entre fatos da contemporaneidade e de períodos diversos da história, que, muitas vezes, nem são tão longínquos assim, o que, em alguns sentidos, pode levar a pensar que estamos caminhando em círculos.